Ei, pessoal, aqui de volta, eu no meu cantinho, você aí nos prestigiando, valeu demais da conta, muito bom, muito bacana. Eh, Me fala uma coisa, tá aí na sua cidade. No Brasil, qual a sua visão a respeito da violência urbana? Diminuíram os crimes? Tranquilo, você sai na rua numa boa, sem nenhum receio? Ah, então tá joia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Pessoal, 90% das pessoas que visualizam qualquer conteúdo aí nas redes sociais, sobretudo no YouTube, visualizam, mas não se inscrevam. Basta só clicar ali no inscrever, pessoal. É muito rapidinho, mesmo se depois você não voltar a ver, se inscreva, por favor, isso é muito importante, é significativo para a gente, tá bem? Essa audiência é importante. Sugira temas para a gente conversar aqui. Então vamos lá. A cultura do medo e violência urbana em grandes cidades, pessoal, esse é o tema para a gente bater um papo aqui. Essa questão de violência, é, violar significa infringir, significa extrapolar, não é? Pensa bem. Ir além daquilo que é permitido, violar. Mas eu estava vendo aqui, mas antes, pessoal, olha que bacana. John Lennon, na música Imagine, ele diz assim: imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Tranquilidade, paz de espírito, de boa. Eu vou ali, eu volto já, eu vou apanhar maracujá, não sei. Eu vou lá. Você está doido? Olha o horário, você vai a pé, você vai de quê? Você está armado, você não está? Não leve nada de valor. É uma parafernália na cabeça da gente. Nós passamos isso para as pessoas. Cuidado, lá não tem iluminação adequada. Percebem que isso é um medo, já virou uma coisa cultural, um valor tão grande. Não faça isso. Você está correndo risco. Por que ninguém fala assim para mim? Olha, você vai lá, você está correndo o risco de ser feliz. Você está correndo o risco de sair todo risonho, todo bacana de lá. Não faça isso, você pode sofrer ruim, né? O trânsito está ruim, a estrada está ruim, as pessoas estão ruins, as pessoas estão assaltando, estão matando. A palavra, a gente deu o título assim, cultura do medo e a violência urbana nas grandes cidades. Cultura do medo. Por que eu estou fazendo esse teatrinho aqui antes? Para falar sobre cultura. A palavra cultura vem do latim colo, que significa eu moro, eu cultivo. Sim, agricultura. Cultura de cana-de-açúcar, cultura do milho, plantio. Então, quando fala cultura do medo, é que plantaram essa coisa chamada medo na nossa cabeça. Todavia, a palavra medo ela é interessante. Também já falei aqui que o medo é um mecanismo interessante que pode preservar a nossa vida. Eu tenho medo de cobra cascavel. Ah, tenho, pessoal, se aquele bicho me picar, eu corro risco de morrer. Né? Eu tenho medo do carro sem freio. Não vai lá porque tem uma cobra, não vai lá porque tem uma onça. Eu tenho medo de ir lá para preservar a minha vida. Ok? Bacana. Ah, de acordo com a psicologia, o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, o exemplo da cobra que eu disse aqui, ao que, ao contrário, suscita essa consciência, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio.
Uma coisa irracional, eu não saio à noite para não ser assaltado. Eu não saio, não vou a tal lugar, porque senão eu posso ser assassinado. Isso gera um pânico, uma insegurança, uma intranquilidade no nosso interior que nos é plantado, literalmente, é cultural. Acontece um caso, você liga para o 190, a autoridade policial vai dizer: mas como é que você teve coragem de vir aqui? O que ele está falando? Se você tivesse medo, se tivesse receio, você não estaria aqui. Culpa sua, bem feito para você. Não estou falando mal deles, não. Alguém aqui da minha família vai dizer: olha, se você foi, o risco que correu foi você, sua conta e risco, né? Não é assim que fala? Mas existem algumas coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, no sentido de que essas coisas sim justificam o nosso medo e vira assim uma cultura do medo, porque as cidades estão cada vez mais violentas, pessoal, não há novidade nenhuma. A todo instante isso é divulgado. À luz do dia estão assaltando, pegam um celular para pegar uma bobaginha de coisa. Aqui na região está cheio de gente dependente químico que estão furtando a luz do dia, coisas bobas. Vão ali, pegam um hidrômetro, pega uma coisa, um tijolo. Poucos dias roubaram, furtaram. O cara saltou o muro lá para furtar dois tijolos para vender por uma bobagem, uma ninharia, para comprar uma pedra de crack. E a gente vê essa pessoa na rua, a gente fica com medo. Se a pessoa chega para se aproxima da gente para perguntar a hora, por exemplo, coisa que dificilmente fazem. Às vezes eu dou uma saída com o meu cachorrinho aqui, aí o camarada vê, cachorrinho bonitinho, falando, tudo bem, tá tudo jóia, amigão. Eu tenho medo. É uma cultura. E não é por menos. Tem um dado da ONU aqui, 2021, que diz o seguinte, que ocorreram cerca de 458 mil homicídios no mundo, sendo que só no Brasil, nessa época, foram 45 mil homicídios. Ou seja, em torno de 10% do total global de 458. No ano passado, no Brasil, em torno de. Diminuiu o número, mas é significativo, é assustador. Ao menos 38.722 pessoas tiveram a vida abruptamente interrompida. Isso aqui no Brasil no ano passado, devido à violência urbana, o que representa, pessoal, 106 mortes por dia no país. Eu sou de uma cidade pequena aqui no interior de Minas, tá? Fica a 120 quilômetros aproximadamente daqui. Lá está em torno de 18 mil, 19 mil habitantes. Essas 38 mil pessoas que foram assassinadas representam o dobro da população da minha cidade. Ou seja, poderiam ser construídas duas cidades do tamanho da minha com esse povo que foi assassinado. E quando eu vejo aquele povo na rua, é gente pra caramba. Agora imagine esse total de pessoas. Você está viajando? Pode ser, pessoal. Só que esses números me impressionam. Não somente os números, mas a vida. Eu sou professor de direito. Qual é o primeiro direito que é dito que é inviolável lá na Constituição Federal? Direito à vida. O direito à vida é sacratíssimo, pessoal. Para aqueles que creem, há um ditado que eu aprendi com minha avó. Se Deus deu a vida, somente Ele pode tirar. E as pessoas estão tirando a vida dos outros por uma banalidade, por uma bobagem. E isso nos deixa temerários. Mas, às vezes a gente fala assim, mas o que é violência? A gente pensa no que eu estou falando até agora. Homicídio,
furto, roubo, estupro, violência, violência, violência. Mas o que é violência? A OMS a OMS define violência da seguinte maneira. Me permito a leitura aqui para vocês bem rapidinho. Parágrafo pequeno. Violência é uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Bastante ampla essa definição dada pela Organização Mundial da Saúde. Basicamente, existem três tipos de violência: a psicológica, a física. Não, para compreender esse problema, podemos classificar a violência em psicológica, física, sexual, moral e por negligência, por exemplo. Então, a OMS identifica aqui que eu quero chegar, identifica três tipos de violência: a violência auto-infligida, falei certo, e aquela violência que a pessoa comete contra si própria, automutilação, suicídio. A violência interpessoal entre as pessoas, as brigas aí do dia a dia, a violência coletiva, gangues, por exemplo, né? Então, aí as pessoas, os especialistas, começam a analisar isso. Quais são as causas da violência urbana? São tantas, né, pessoal? São tantas. E por que não são sanadas, se sabem as consequências, as causas, aliás, aí é que está. Então, algumas causas da violência urbana, por exemplo, têm origem em problemas estruturais como questão de infraestrutura. Sim, como é que surgem as favelas? Então, esses bolsões de miséria, de pobreza. Isso só acentua a desigualdade social, que é essa segregação urbana, desigualdade socioeconômica, uns têm muito, outros não têm nada. E não vamos entrar aqui no meio da questão, por que uns têm muito e outros têm nada? A falta de oportunidade de trabalho, acesso a outros direitos básicos do cidadão, como moradia, água, saúde, educação. A desigualdade social ela é naturalmente fonte de violência. E no Brasil, essa violência urbana ela se acentuou a partir da metade do século XX. Por exemplo, desculpem, somente em 2021 foram registrados mais de 65 mil homicídios no Brasil. Aumento da insegurança piora a qualidade de vida. Nossos medo exacerbado, não vamos lá, vamos ficar trancados dentro de casa, a gente não pode fazer uma festinha ali, não pode ir lá. Hã? A gente vê esses arrastões na praia, era um momento de lazer não, mas chega aquele monte de gente. Não é só lá na praia, não, no interiorzão também. Aí as pessoas falam, onde é que está a solução? Poder público, polícia. Peraí. A polícia trabalha na consequência, pessoal. Se entrarem aqui, arrombarem aqui, vou ligar para o 190. Olha, arrombaram aqui, o camarada está aqui, ou não está, está ali, tal, esse negócio todo. Eles vão apagar incêndio. Ah, mas o policiamento ostensivo, está certo, está certo. Mas se for para ficar o tempo todo assim, vai ficar difícil. Ah, precisa de leis mais fortes. Não, não precisa não. Ai, Deus. Não é fácil falar, tá, pessoal? Existem muitas pessoas. Se você votar em mim, eu vou acabar com violência. Ninguém nunca acabou com violência. Aí fala assim:
Violência está relacionada à pobreza. Por quê? Porque Norte e Nordeste, maior número de homicídio. É uma coisa cultural? A violência é cultural? Há uma definição filosófica que diz cultura é aquilo que agrega valor àquilo que é natural. Está agregando valor? Não, né? Acho que não. Então, o aumento do medo e da insegurança para cuidar na cidade, para circular na cidade e aproveitar o espaço urbano, isso é que nos mantém recluso. Eu vou, mas tantas horas eu tenho que voltar, eu posso ir, eu não posso. Assim, pessoal, então, resumo. Qual a saída, qual a solução? Com toda honestidade, eu não sei. Passa, tem algumas ideias, passa por uma questão de educação, de formação, passa por uma questão de emprego, efetivamente, em que as pessoas possam trabalhar, possam produzir. Se as pessoas são doentes, que sejam tratadas, e que as autoridades continuem coibindo os abusos. Mas olhar só de longe, balançar a cabeça, mas eu não posso fazer nada. Senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente, senhores eleitos, vocês disseram que iria nos ajudar, que dessem esse voto de confiança no Senhor, mas não está surtindo efeito. Quando vão continuar com esse medo? Um abraço, até a próxima. Até mais. Tomara que as coisas melhorem, não é?